aqui dentro da nossa cápsula glomerular, que são capilares com buraquinhos, são capilares fenestrados, para a gente poder perder algumas coisinhas que vão formar o nosso xixi, tá? Então, o que está saindo e vindo para cá é o nosso ultrafiltrado, que é a nossa urina primária, beleza? Sim. Alguém mais queria tirar dúvida também, pode falar. Ô Isa, o que seriam os podócitos? Porque tem aquela imagem de podócitos, endotélio fenestrado, membrana basal, algo assim. Eu vou chegar lá. Tá bem. Tá, vou falar deles aqui embaixo. Isa, posso... Fala. Boa noite. Pode me dar uma ajuda, por favor? Eu me embolei. O que seria o filtrado glomerular? O filtrado glomerular é o que sai da... O ultrafiltrado é a nossa urina primária, o que está saindo aqui do que foi de onde a gente teve a filtração e está indo para o xixi. E o que a gente não quer jogar para o xixi, de primeira volta para o sangue pela artéria eferente. Tá? Então, sangue filtrado veio para cá e ultrafiltrado veio para cá. Ou filtrado glomerular. Muito obrigado. Então, voltando lá no nosso podócito. Os podócitos são essas estruturas aqui e eles vão fazer uma fenda de filtração. Então, eles são uma barreira de filtração. Por onde que as coisas vão passar para esse xixi? Por esses buraquinhos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, as fenestras, tá vendo que tem os buraquinhos do vaso? E além desses buraquinhos, a gente ainda tem o podócito. Para quê? Porque a gente não quer perder muita coisa no nosso xixi. Por exemplo, proteína. Proteína é importante pra caramba pro nosso organismo. A gente não quer ficar perdendo no xixi. Então, a gente precisa de várias barreiras para poder impedir isso, tá? Aí a gente forma a barreira de filtração glomerular, que eles costumam pedir em prova para vocês dizerem o que compõe essa barreira. Só citar: podócitos, a membrana basal do glomérulo e a célula endotelial. Então, aqui a gente tem a célula endotelial, aqui a membrana basal e aqui o podócito. Esses três juntos vão formar uma barreira, não deixando que tudo passe para cá. Por exemplo, proteínas não vão passar, beleza? Só que às vezes as pessoas ficam doentes. E aí essa membrana fica machucada. Por exemplo, na síndrome de Alport. Nunca vi pedir em prova isso não, tá? Mas só para vocês saberem. Olha só como é que aqui a membrana basal ela foi quebrada mais ou menos, ela está espaçada. Então agora a albumina vai passar, a gente vai ter proteína sendo perdida no xixi. Ou na síndrome nefrótica, a gente vai ter problema nas nefrinas, que são mãozinhas do nosso podócito. E aí vai deixar algumas outras substâncias passarem também. As outras, os túbulos. A gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o contorcido distal e os ductos coletores. Então, aqui a carinha disso tudo. Glomérulo aqui que a gente falou, a cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Primeiro, a gente tem o túbulo contorcido proximal. E isso aqui que eu falei pra vocês, que vira e mexe eles põem em prova, tá? Só que eles não vão escrever glomérulo, eles vão botar 1, 2, 3, e aí vão pedir pra vocês darem o nome. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, a alça de Henle ela vai fazer esse pedaço todo aqui, túbulo contorcido distal e ducto coletor. O que cada um vai fazer? O proximal, essa parte aqui é só um resuminho, depois a gente vai ver melhor. O proximal, ele faz mais reabsorção, então ele leva mais coisa de volta para o sangue. A alça de Henle retém mais água, então deixa a urina mais concentrada, porque não está deixando a urina ir para o xixi. É água, né? Ir para o xixi. Se a gente tem menos água, a urina fica mais concentrada. Igual o exemplo do Nescau que eu falei para vocês. O túbulo distal reabsorve, ou seja, manda de volta para o sangue sódio e faz manutenção do ritmo dessa filtração glomerular também. Então, quanto que está sendo filtrado lá no glomérulo. E o ducto coletor mexe na concentração final da urina quando ele reabsorve água, tá? Isso aqui é só uma ideia base para vocês entenderem a função principal de cada um. Quando fala da alça de Henle, a retenção de água é que ela volta com ela
os capilares? É isso? Volta com a água do sangue? Só tem uma parte que é impermeável, aí esse sangue não vai passar. A água não vai passar para o caminho seguinte, então vai fazer um... Peraí, eu ia mostrar isso depois só, mas... Cadê? Não, então pode seguir a linha. Depois tu vai falar lá na frente, pode seguir a linha de raciocínio. Depois a gente vê. Show, tá bom. Vamos falar agora do aparelho justaglomerular. Esse aqui também, eles podem pedir para vocês falarem a composição, tá? Se não pedirem o da membrana basal, vão pedir esse aqui. Qual que é a composição? Túbulo contorcido distal, células mesangiais e as células justaglomerulares, que estão aqui. Qual que é a importância disso? Com esse aparelho justaglomerular, a gente vai liberar uma substância chamada renina. O que acontece? Agora que a gente vai ver o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu falei para vocês lá no coração, que ele era de média a longa duração, lembra? Então, a gente tem uma estrutura chamada mácula densa. Essa mácula densa tem receptores para sódio. Então, ela vai saber quando a gente está com a pressão alta e quando a gente está com a pressão baixa. Se a gente tem um pouco sódio chegando aqui no nosso néfron, no nosso aparelho justaglomerular, a gente vai entender que a nossa pressão está baixa. A mácula densa entende isso. O que ela vai fazer? Ela quer aumentar a pressão, aumentar a nossa pressão arterial. Como é que ela faz? Ela vê que tem pouco sódio, manda uma mensagem lá para a célula justaglomerular e a célula justaglomerular vai produzir renina. Para quê? Vamos voltar agora no início do sistema renina-angiotensina. Então, caiu o PA, mácula densa viu isso, pressão baixa. Mandou o aparelho justaglomerular produzir renina. Beleza. O que a renina vai fazer? A gente tem uma substância que vai estar parada lá, chamada angiotensinogênio. Só que esse angiotensinogênio, que veio do fígado, ele não tem uma atuação que a gente quer, muito boa. A gente tem que transformar ele em outra substância. Então, a renina, que a gente acabou de fazer, vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Só que a angiotensina 1 ainda não é o que a gente quer. Então, a gente vai lá para o pulmão e o rim também, chama uma outra enzima, chamada ECA, enzima conversora de angiotensinogênio. Mas vocês podem escrever só ECA. E a ECA vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Agora sim, a angiotensina 2 vai ter a ação que a gente quer, de aumentar a pressão. Como que ela faz isso? E aí é o que cai na discursiva. Vocês têm que citar as funções que ela faz. Aumenta o sistema simpático, aumenta a reabsorção de sódio, de cloreto e de água, aumenta a secreção de aldosterona, aumenta a vasoconstrição, que a gente falou que aumenta a pressão, isso aqui, e aumenta a secreção de ADH, que é um antidiurético. Tá? E isso tudo aqui junto, a gente já falou do simpático, agora falamos da vasoconstrição, o ADH é um antidiurético também. Com isso tudo junto, a gente aumenta a pressão. Por que se a gente usa um antidiurético, a gente aumenta a pressão? Agora que é o exemplo que eu tinha falado para vocês da mangueira, que eu ia usar a foto para outra coisa. Por que a gente aumenta a pressão? Pensa numa mangueira que não está quase nada aberta. Está só caindo as gotinhas, nada demais. Agora, se a gente joga muita água nessa mangueira, abre essa mangueira toda, a mangueira fica até meio louca, ela começa a voar. Não sei se vocês já viram isso acontecer, a mangueira fica meio que voando sozinha. A mesma coisa com o nosso sangue. Se a gente joga mais água no sangue, ou seja, reabsorve mais água, a gente aumenta a pressão sanguínea. Alguém não entendeu isso? Posso. Se a gente tem mais água dentro da mangueira, vai ter mais pressão da mangueira. Sim. A mesma coisa com sangue, com vaso sanguíneo. Se a gente põe mais água no vaso sanguíneo, vai aumentar a pressão no vaso sanguíneo. Quando a gente reabsorve a água que ia para a urina e manda essa água de volta para o sangue, a gente aumenta a pressão. É isso que o antidiurético vai fazer. Ele vai fazer a gente diminuir o xixi
e reabsorver essa água que ia pro xixi para ela voltar pro nosso sangue. Entendeu? Beleza. Então, fechamos essa parte. Vamos agora para uma parte que é um pouco... Gente, lembrando que é bom vocês gravarem essas funções da angiotensina, tá? Angiotensina 2. Isa, essa mácula densa seriam osmorreceptores? Cara, eu não sei se um receptor, não sei se ela tem osmorreceptores. Não, olha o Jorge falando Eu acho que ela tem osmorreceptores. quem controla o nível de sódio, a quantidade de sódio são os osmorreceptores. Ah, então ela deve ter também. Isabela, Oi. pode falar que a mácula densa forma um sensor de sódio que vai pode falar. captar a quantidade de sódio? Pode. Tá. Aí Obrigada. agora vamos pra... O que vai... Isabela, desculpa, eu não consigo entender muito bem aonde é que fica, onde que ele fica ali se fica perto do glomero, onde que fica Tá junto do glomero. É tudo junto, entendeu? a estrutura assim. Ela é uma junção de coisas, a mácula densa. Tá, aqui. Tá aqui ela, ó. Tá unindo um pedacinho do túbulo contorcido distal, das células do glomerular, tudo. Então vamos lá. Taxa de filtração glomerular é o quanto que está sendo filtrado pelo nosso glomérulo. Se tem mais sangue chegando ali, mais a gente vai filtrar. Se tem menos a gente vai filtrar. E o coeficiente é um cálculozinho que mostra pra gente o quanto que a gente tem de filtração. Se vai filtrar mais, se vai filtrar menos, mas ele não é muito relevante para a prova, não. Pra gente filtrar, a gente tá falando agora, gente, de volta desse espaço aqui, tá? O que tá vindo pra cá. Pra passar pra cá, tem que ser pequeno e tem que ter carga positiva. Por exemplo, sódio tem carga positiva. Então, o que for pequenininho e tiver carga positiva é mais fácil de passar. O que for grande e tiver carga negativa é mais difícil de passar. É mais difícil de passar. Voltando aqui. Aí agora a gente vai falar de novo daquela parte de pressão hidrostática e pressão oncótica, tá? O que ele pergunta na prova para vocês? Quais são as pressões que favorecem a filtração e quais que a atrapalham? As que favorecem são a hidrostática do capilar e a oncótica do intertício ou capsular. E as que atrapalham são a oncótica do capilar e a hidrostática do intertício ou capsular. Mas eu acho melhor falar capsular. Vamos entender isso aqui. Esse desenho aqui, a gente está falando dessa parte, ó. Aqui capilar, aqui capsular, tá? Então, as forças do capilar, as forças do capsular. Beleza? A gente tem a hidrostática do capilar, que está favorecendo, ó, o caminho do xixi. Isa, Oi. você pode repetir que favorece, que desfavorece, por favor? Oncótica do capilar e hidrostática do capsular. Hidrostática do capsular? Isso. Então, todo mundo que está vindo para cá está favorecendo o xixi, porque está saindo do sangue e indo para o caminho da urina. E todo mundo que está vindo para cá está favorecendo a gente não fazer xixi, tá? Aí é aquele mesmo joguinho de força que a gente tinha falado. Se tem, ó, quem tá vindo pra cá, nesse momento é só ele. Então, seria só os 60 do hidrostático, menos todos que estão vindo pra cá. Que é o hidrostático capsular, 18, menos o oncótico capilar, que tá vindo pra cá também, que é 32. Então, vamos dizer, temos 60 do hidrostático capilar. Menos, porque é só ele que está indo para esse lado. Menos todos que estão indo para o outro lado.
que é o 32 da oncótica capilar e o 18 da hidrostática capsular. Então, menos 32 mais 18. Eu acho que isso aqui dá menos de 60, né? Acho que é. Então, quem venceu ainda foi a hidrostática capilar. Ou seja, a gente vai fazer xixi. Por quê? Quem venceu foi esse lado aqui. Mas vamos dizer que esse cálculo aqui fosse outro número e que ele desse 70. Então, a gente não ia fazer xixi. Tá? Porque não está vindo líquido pro capsular. Lembra que a gente está falando desse espacinho aqui. Se não está saindo líquido para cá, então a gente não vai urinar. Tá? Por que não tem oncótica capsular? Lembra que eu falei para vocês que o que faz a força oncótica são as proteínas, principalmente a albumina? E que eu falei que a gente não gosta de perder proteína pro xixi? Então, se a gente não tem muita proteína aqui desse lado, na verdade o ideal é que a gente não tenha proteína, a nossa pressão oncótica capsular vai ser 0, tá? Porque não tem proteína no ultrafiltrado. Então, por isso que a gente só tem o hidrostático capilar sendo favorável à filtração. Então, eu botei a oncótica capsular aqui do intertício, mas na verdade a gente não tem uma oncótica capilar, né? A não ser que o paciente tenha algum problema. Tá? Entenderam isso aqui? Ela não vai pedir assim prova para vocês. Ela vai pedir para vocês escreverem nesse detalhe. Só não vai pedir explicação. Aí esse cálculozinho se chama PEF. Esse cálculozinho que eu fiz com vocês. Se ele for 0, não filtra. E o normal para o nosso corpo é que ele seja 10. Aí a gente tem algumas coisas que vão mudar essas forças. Por exemplo, aumento de volemia. Temos mais sangue, mais líquido no nosso vaso. Isso aumenta a pressão. Então, a gente aumenta a pressão hidrostática do capilar. Então, a gente filtra mais. Na insuficiência cardíaca, a gente também tem muito líquido no vaso, porque está congestionado. Então, aumenta a pressão hidrostática também e filtra mais. No fígado, que eu falei para vocês da hipoalbuminemia, que a gente tem menos albumina, a gente vai ter menos pressão oncótica, então vai segurar menos aqui do lado do sangue. Então, também filtra mais. Na desidratação, filtra menos, porque tem pouco líquido no nosso vaso, então a gente diminui a pressão oncótica. Aí, situações que caem em prova. Eles ficam variando, cada período eles pedem um diferente. No meu, foi hipertensão. Antes de começar aí, te interromper aí antes de começar aí. Eu anotei aqui que filtração, ela depende da pressão hidrostática e a reabsorção, ela depende da pressão oncótica. Eu não sei se os dois dependem dos dois. Entendeu? A filtração é uma junção. A filtração depende tanto da hidrostática quanto da oncótica e a reabsorção também. Show, obrigado. Tá? Aí, essa parte aqui, eles ficam revezando durante os anos. Na minha, caiu hipertensão arterial. Na do pessoal do ano passado, caiu obstrução do ureter. Ano passado não, né? Do início do ano. Então, o que acontece na hipertensão arterial? A gente diminui a taxa de filtração glomerular. Por quê? Quando a gente tem hipertensão, o nosso vaso ele fica mais espesso. Aqui o vaso normal, fino. Aqui o vaso normal, espesso. Se ele fica espesso, tem menos sangue chegando ali no nosso glomérulo. Então, a gente vai filtrar menos sangue. Se a gente filtra menos sangue, diminui a taxa de filtração glomerular. Beleza? Na diabetes também pode acontecer isso. Eles falam, se não me engano, é diabetes nefrogênica. E aí a gente pode ter lesão no capilar. E também diminui a taxa de filtração. Aí eles perguntam para vocês, o que acontece com uma pessoa com diabetes nefrogênica? Ou com diminuição da taxa de filtração glomerular? Diminui a taxa de filtração. Uma pessoa com hipertensão, diminui a taxa de filtração, tá? E na obstrução do ureter, o que acontece? Esse fluido. Então, o líquido que ia para o xixi vai ficar todo acumulado. Ou seja, a pressão hidrostática capsular vai aumentar. Se a pressão capsular aumenta, ela vem para esse sentido aqui, para o sentido do sangue. Então, a gente tem menos taxa de filtração.
Foi? Alguém não entendeu? Só isso. Pode repetir? Não entendi. Fala. Pode repetir, por favor. Dormindo. O que foi? Se a gente tem uma pedra aqui, por exemplo, obstruindo o caminho para ir para o xixi, vai ficar acumulando xixi aqui, não vai? Então aqui vai ficar cheio de líquido. Esse líquido vai fazer com que a nossa pressão hidrostática capsular aumente. E a pressão hidrostática capsular, olha o sentido dela, para o sangue. Então, se o sentido dela é para o sangue, vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Foi? Tá filtrando? Foi sim. Beleza. Outra coisa que eles costumam perguntar em prova, e foi essa questão que eu falei para vocês que eu errei, porque eu confundi aferente com eferente, foi uma discursiva. O que acontece se a gente tem uma resistência na arteríola aferente ou se a gente tem uma resistência na eferente. Então, vamos ver o que acontece se a gente tem uma na aferente. Um detalhe antes disso, em relação à pressão arterial. Não estou falando de pessoa com hipertensão, tá? É uma pessoa normal que às vezes a pressão dela dá uma aumentadinha. Se aumenta um pouquinho, mas é fisiológico, a gente aumenta a taxa de filtração. Por quê? Você não engrossou a parede do vaso. Voltando aqui. Oi, Isabela. Oi. Rapidinho. É porque eu não sei se você ainda vai comentar. Ele fez uma pergunta em sala, induzindo que pode ser cobrada na prova. Seria assim, quais são as forças que favorecem a filtração glomerular? Então, é isso Aí, com vocês, ó. A taxa de filtração glomerular. botou assim, hidrostática do glomérulo e colóido osmótica na cápsula de Bowman. Bom. É porque a hidrostática do glomérulo é a mesma coisa que a hidrostática capilar. E a oncótica capsular é a mesma coisa que a coloide osmótica da cápsula de Bowman. Perfeito. Não, show de bola. Aí depois ainda perguntou... É diferente, mas é a mesma Sinônimos. Tá. Porque depois ainda completa assim, quais são as contrárias e este evento ocorre de forma simultânea. Mas, gente, se o professor usou esses nomes com vocês, então vocês coloquem com esses nomes na prova, tá? Porque na época que eu tive essa aula foi com a Bíblia, com esses nomes. Mas se de vocês deu outro nome, vocês usam outro nome. Qual foi o outro nome que o professor usou? Manda no grupo para o pessoal. Vou botar a pergunta lá. Vou botar essa pergunta lá no grupo lá. Tá. Gabriel, só uma dúvida. A pressão da cápsula de Bowman pro oncótica da cápsula de Bowman, mesmo sendo zero, a oncótica da cápsula de Bowman estaria puxando o filtrado de sangue, né? Do glomérulo. Mas oncótica, ela estaria puxando pro xixi. Isso, mas sendo zero, se uma questão estivesse lá zero, então a gente não poderia estar considerando, botaria em questão de prova, considerando ela. Cara, eu não sei te dizer, porque eu acho que isso depende muito da visão do professor, entendeu? Eu vou botar para errar para mais, mas show, obrigado. Aí voltando, então, quando a gente tem um problema na aferente, então lembra que a aferente, o sangue está chegando aqui. Se essa aferente ela tá pequenininha, concordam comigo que o sangue vai chegar pouco? Se o sangue tá chegando pouco aqui, a gente vai filtrar mais ou vai filtrar menos? Vai filtrar menos. Então, a gente diminui a taxa de filtração glomerular quando a gente tem resistência da aferente. Tá? E a gente diminui o fluxo sanguíneo renal também, que é o FSR. Por quê? Tem menos sangue chegando aqui. Tá? Então, é basicamente isso que vocês teriam que responder se for uma questão dessa. Isa, na arteríola aferente diminui a filtração glomerular, porque ela é... Também. Renal. Tá. Foi? Diminui os dois. E a eferente, ela vai ter dois momentos. No início, ela vai aumentar a nossa taxa de filtração glomerular e diminuir o fluxo sanguíneo. Depois, ela vai diminuir também a TFG e continuar diminuindo o fluxo sanguíneo. Vamos entender por quê.
Agora, essa aqui tá normal, mas essa daqui tá pequenininha. O que vai acontecer? Vai ficar chegando sangue, chegando sangue, chegando sangue. Não vai estar saindo direito porque essa aqui tá com uma resistência. Então, esse sangue vai ficar aqui um tempo e ele vai poder ser muito filtrado. Então, nesse primeiro momento, a gente aumenta a TFG. Mas diminui o fluxo por quê? Tá chegando, mas não tá saindo para cá. Então, diminui o fluxo. Só que depois de muito tempo, isso aqui vai ficar acumulado demais. Então, não vai estar nem chegando sangue mais direito. Aí, a gente vai diminuir a TFG também. E o fluxo continua diminuindo. Foi? Esse segundo momento, a gente chama de efeito Donovan. Tá? Que é quando a gente tem a diminuição drástica do fluxo renal e da TFG. Vamos agora para os nossos túbulos. Então, a urina, o que é a urina? É o que a gente filtrou no glomérulo, menos o que a gente reabsorveu, ou seja, o que saiu da urina e voltou para o sangue, mais o que é secretado pelos túbulos. A filtração, ela é parcialmente seletiva. A gente falou lá atrás que quanto menor for e quanto mais positivo for, mais vai ser filtrado. E a reabsorção, ou seja, o que estava aqui e voltou pelos peritubulares, ela é altamente seletiva. Por quê? Vai depender muito de transportadores que são específicos. Por exemplo, um transportador que só transporta o sódio, um transportador que só transporta a glicose. Então, ela é bem mais seletiva. Outra coisa que às vezes eles colocam em prova, mas que na minha época não teve, por isso que não tem no resumo, tem até que atualizar, é a relação da creatinina. Eu já vi em objetiva isso. O que a creatinina vai quantificar pra gente? Qual a importância dela? Ela vai quantificar o ritmo de filtração glomerular renal. Por quê? A creatinina é uma substância que não vai ser reabsorvida praticamente. Então, tudo que for de creatinina no nosso rim vai sair no nosso urina. Então, a partir disso, a gente consegue calcular o ritmo da filtração glomerular. Vamos lá, então, como é que esse transporte acontece, a reabsorção? Pode acontecer de duas formas, paracelular ou transcelular. A paracelular é para quando a gente tem moléculas menores e ela acontece por dentro da célula, dentro dos desmossomos, ela é menorzinha, ela consegue passar por lá. Já a transcelular são moléculas maiores, então ela não consegue passar aqui. Ela precisa passar por dentro da célula. Outra coisa que é legal a gente saber, para caso caia em caso de diabetes, nunca vi cair, mas caso caia, é sobre a saturação desses transportadores. Se a gente satura eles, a gente não consegue devolver mais. Então as substâncias não vão conseguir voltar para o sangue e vão para a urina. O que acontece na diabetes? Já ouviram falar que a urina do diabético tem formiga? Por quê? Porque é uma urina mais doce, tem mais glicose. Por que disso? Porque o diabético ele tem uma hipoglicemia, ele tem muita glicose no sangue e vai muita glicose para a urina também. Está saturado os transportadores de tanta glicose que tem, então ele não consegue devolver tudo para o sangue, ele acaba perdendo a urina também, tá? Vamos falar então do túbulo contorcido proximal. O que ele vai reabsorver? Gente, vou ser sincera com vocês, essa parte é muita decorada. Se vocês estiverem precisando de muito ponto, eu recomendo que, tipo assim, se vocês acharem que vocês conseguem, né, gravar o que está sendo reabsorvido. Mas se vocês não precisarem de muito ponto, eu não recomendo. Por quê? Normalmente não cai em discursiva essas partes, é objetiva. E aí vocês vão gastar um tempão, muito espaço na cabeça de vocês para gravar cada detalhezinho do que está sendo reabsorvido em cada túbulo, para cair numa questão que nem vai valer tanto ponto, sabe? Então vai de vocês. No túbulo contorcido proximal, a gente reabsorve sódio, água, proteína, que são os principais, e outros solúveis, tá? A gente também pode reabsorver glicose, aminoácido, bicarbonato. Tem toda a explicação aqui dos transportadores, mas não vou parar para falar isso com vocês, que eu acho que é muito específico. A gente tem uma reabsorção isosmótica, ou seja, a cada molécula de sódio que a gente reabsorve também uma de água. E sempre que a gente fala de reabsorção de água nos túbulos, ela é reabsorvida por aquaporinas.
Isso pode cair numa objetiva, tá? Quem é o responsável pela reabsorção de água? São as aquasporinas, lá nos nossos tubos. A gente reabsorve glicose também, ou seja, a glicose, em vez de ir para o xixi, volta para o nosso sangue por meio de um transportador, esse vocês têm que saber, chamado SGLT2, tá? Então, a glicose que ia para o xixi está voltando aqui para o nosso sangue. Qual que é a importância disso? O ISGLT2, no caso da diabetes, são os inibidores de SGLT2. A pessoa que tem diabetes, eu falei para vocês que ela tem muita glicose no sangue. Então, o que ela mais quer é perder glicose pela urina, porque ela não quer que fique voltando glicose para o sangue dela que já está cheio. Só que, se ela tem esse transportador aqui funcionando, até saturar ele, ela vai ficar voltando glicose. Então, o que a gente faz? A gente dá um medicamento chamado ISGLT2. É uma classe, né, na verdade. E esse medicamento vai bloquear esse transportador aqui, não deixando a glicose voltar para o sangue. Então, o paciente vai perder glicose na urina, tá? Então, como é que eles costumam perguntar essas questões de medicamento? Qual classe de medicamento é importante para diabetes, os diabéticos em relação à glicose, aonde que ela atua e qual transportador que ela bloqueia, entendeu? Então, é o ISGLT2, atua no túbulo contorcido proximal, bloqueando o SGLT2. Beleza? Isso aqui não. Opa, LGS2, como é que é o nome? ISGLT2. Valeu, obrigado. Alça de Henle agora. A gente tem 3 partes dela. O segmento descendente fino, é que esse desenho aqui não tá tão bom, mas seria assim, descendente fino, ascendente fino e ascendente grosso. Seria mais ou menos isso, tá? O descendente fino, o que ele vai fazer? Reabsorve água pelas aquaporinas. Se ele está reabsorvendo água, a urina com ele vai ficar mais concentrada, porque ele está tirando água da urina e botando para o sangue. Ascendente fino agora. Ele é impermeável à água, aquela parte que a gente tinha falado, né? E ele vai fazer a reabsorção dos solutos. Então, a concentração dos solutos vai cair. Ascendente grosso. Esse aqui que é o mais importante para a prova, dessas 3 partes. Ele tem um outro transportador que se chama NKCC2. Na minha prova, e na maioria das provas, é esse aqui que cai, tá? Então, cai mais do que o da diabetes e cai mais do que o tiazídico, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o NKCC2 é um transportador que ele vai reabsorver sódio, cloreto e potássio, tá? Esses 3 íons juntos. A gente tem um medicamento que é uma classe chamada de diuréticos de alça, principalmente a furosemida, não sei se vocês conhecem. Esses diuréticos de alça de Henle mesmo, vão bloquear esse transportador aqui, NKCC2, não deixando a gente reabsorver essas substâncias, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Esse aqui sempre cai em prova. Aqui, o NKCC2. E o túbulo contorcido distal agora, a gente tem o segmento inicial e o segmento distal dele. No inicial, a gente reabsorve muito sódio e cloreto. E aí a gente vai ter um transportador desses dois, de sódio e cloreto, que é o diurético tiazídico. Eles são conhecidos como poupadores de potássio. Por quê? No de alça, a gente pega sódio, cloreto e potássio. Nesse, é só o sódio e o cloreto, tá? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma situação onde ele está com uma hipopotassemia, está com pouco potássio no sangue, e a gente precisa dar um diurético para ele, a gente prefere dar esse aqui, para ele não perder mais, tá? No segmento final agora, a gente tem as células principais e as células intercaladas. As células principais, elas vão fazer reabsorção de água, né, pelas aquaporinas. Nelas também vão poder atuar alguns outros medicamentos, como bloqueador do canal de sódio, a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona.
E a intercalada que eu já vi cair numa objetiva também. Ela mexe no equilíbrio ácido-base. Como assim? A gente tem duas células, né? Representando essas intercaladas. As células alfa e as beta. O que vocês têm que saber delas? Que a alfa secreta, ou seja, manda para a urina H+, e manda para o sangue bicarbonato. H+ é ácido. Se ela manda ácido para a urina fica mais ácida. Se ela manda bicarbonato para o sangue fica mais básico. E a beta é o contrário. Ela secreta o básico, então deixa a urina mais básica, e reabsorve o ácido, deixa a urina mais ácida, o sangue mais ácido. E o segmento final desse túbulo contorcido distal, junto com o ducto coletor, isso aqui já caiu muito em discursiva também, é onde atua o ADH, que é o nosso hormônio antidiurético, tá? Como que ele atua? Aumenta a quantidade de aquaporina, ou seja, faz uma boa reabsorção de água. Por isso que é antidiurético. A gente está tirando água, evitando xixi. Tá? ADH, ele pode ser chamado de vasopressina também, tá? Então, na minha prova caiu o quê? Onde atua o ADH? Uma discussão. Travou só pra mim? Voltou. Travou só pra mim? Travou pra alguém, gente? Não. Pra mim, não. Você pode voltar um pouquinho, então? No do ADH, por favor? O ADH a gente pode chamar de vasopressina também. É um hormônio que a gente tem que ele é antidiurético. Como que ele é antidiurético? Ele tira a água do xixi e manda de volta para o sangue. Como? Aumentando as aquaporinas. Aonde? No túbulo contorcido distal, na parte final, e no ducto coletor. Na minha prova, e em algumas outras, já caiu assim. Só isso aqui, onde é que atua o ADH? E como, o que ele faz? Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que a gente já tinha falado. Aí aqui eu botei no... Aqui melhor para vocês verem. É só um resuminho mostrando onde é que atua cada medicamento, qual é o nome de cada estrutura e tal. Show, acho que a gente fechou renal. Respiratório agora. O respiratório costuma ser um pouco mais de boa na prova, tá? Tem acho que 3 ou 4 coisas que eles costumam cobrar e costuma se repetir. Primeira, em relação aos músculos que atuam na respiração. A gente tem o diafragma, que na inspiração ele contrai e na expiração ele relaxa. Alguns outros, como econ, escaleno, intercostais, oblíquos e retos do abdômen. Aí, normalmente, em objetiva que essa aqui cai. O que acontece na inspiração? O diafragma contrai e a caixa torácica vai expandir. Para quê? Para a gente reduzir a pressão no pulmão e o ar entrar. Ou seja, a gente inspirar. Na inspiração é o contrário. O diafragma vai relaxar e a caixa torácica vai retrair, aumentando a pressão. Então, aumenta aqui a pressão e expulsa o ar para fora. Então, assim, a gente aumenta a pressão dentro dos pulmões e expulsa o ar. Beleza? Esse botão também, a gente faz ele lá no Google Respiratório. Oi. A gente pode falar que o ADH, ele ajuda na homeostase da pressão, alguma coisa assim do tipo? Igual é o sistema angiotensina, renina, aldosterona, que ele vai aumentar a pressão? Aham. Pode ser também. E lembra que o ADH, ele é estimulado pela angiotensina 2 também. Eu tava querendo saber isso. Obrigada, viu? Então, o controle da respiração, a gente vai fazer lá no bulbo respiratório, no nosso tronco cerebral, onde a gente tem um núcleo dorsal e um ventral. O dorsal é responsável pela inspiração e o ventral é responsável pela expiração. Daí a gente também tem outros 2 centros, que são o centro pneumotáxico e o centro apnêusico. Tá? O centro pneumotáxico, ele atua de forma indireta. Ele bloqueia o apnêusico, inibindo a inspiração. Então, é assim que a gente expira. Já o Pode repetir, perdi. Pode repetir. O pneumotáxico,
está aqui, ele vai inibir o apnêutico. Quando ele inibe o apnêutico, a gente inibe o centro de inspiração, tá? Então, nesse momento, a gente não inspira e expira. E o apnêutico, a gente vai estimular, quando a gente estimula ele, a gente estimula o dorsal, que a gente falou que é responsável pela inspiração. Então, quando a gente estimula o apnêutico, a gente inspira. Quando a gente estimula o pneumotáxico, a gente expira. Também temos receptores que vão identificar a concentração de oxigênio e de gás carbônico. Podem estar no bulbo, que são centrais ou periféricos, lá na aorta e na carótida, ou nos vasos sanguíneos, né? Mas principalmente na aorta e carótida. Quando a gente tem pouco O2, esses nossos receptores vão sentir isso e vão estimular com que a gente faça algumas coisas para aumentar. E vice-versa. Isso aqui eu nunca vi cair em prova, gente. Na insuficiência respiratória, a gente tem pouca troca alveolar, o sangue vai ficar sem O2 e a PCO2 costuma aumentar. Por que eu estou falando isso? Na prova do pessoal que agora está no terceiro período, caiu um quadro que o paciente, acho que tinha pneumotórax. Eu vou ter aqui para vocês, quando a gente estiver nos exercícios, a gente dá uma olhada. Nessas situações que a gente tem um problema pulmonar, a gente diminui a nossa troca gasosa. Então, a gente fica sem O2 e com PCO2 aumentada, tá? A insuficiência, ela pode ser hipoxêmica, ou seja, o O2 é baixo e o CO2 é normal, ou pode ser hipercápnica, que é quando o O2 é baixo e o CO2 é alto. Mas também nunca vi isso aqui cair em prova. A parte do pneumotórax a gente vê depois, porque como eu não tive isso na minha época, eu não tenho no material. Transporte dos gases agora. Isso aqui sempre cai em prova. Dentro do nosso alvéolo, a gente tem 3 células. Pneumócito tipo 1, tipo 2 e os macrófagos alveolares. Os macrófagos são responsáveis por tirar as células patógenas ali, para não machucarem o nosso alvéolo. Pneumócito tipo 1 e o tipo 2 são os que caem em prova. Pode cair tanto em discursiva quanto em objetiva. O 1 normalmente cai em objetiva e o 2 costuma cair em discursiva. O que o 1 faz? É ele que é responsável pela troca gasosa, com a hemácia. Ou seja, a hemácia está levando oxigênio para ele, ou gás carbônico, e ele vai trocar. Tá? Então, se a hemácia estava levando oxigênio, ele troca por gás carbônico. Se a hemácia estava levando gás carbônico, ele troca por oxigênio. E ele também tem uma barreira hematoaérea para proteção. O pneumócito tipo 2, o que ele faz? Ele faz surfactante, que evita colabamento. Ou seja, esse surfactante vai deixar esse espaço aqui aberto. Ele não vai deixar com que isso aqui, ó, se funda. E aí não consiga entrar ar aqui, tá? Como é que cai na prova essa questão? Eles perguntam do bebê que nasceu prematuro. Já caiu algumas vezes essa questão na prova. Eles perguntam do bebê que nasceu prematuro. E os bebês prematuros, eles não têm o pulmão muito bem desenvolvido ainda. O pulmão é um dos últimos órgãos a se desenvolver nos bebês, tá? Então, eles têm produção de surfactante muito pequena. Quando isso acontece, acaba que o bebê pode colabar esses alvéolos e o bebê não consegue respirar. Aí você tem que dar um surfactante que não é natural, que é medicamentoso para o bebê, ou tem os outros medicamentos que vão ser de cabeça agora também, tá? A gente vai falar dessa parte do colabante aqui do lado. Ventilação e perfusão. Você pode repetir, fazendo favor, essa questão do surfactante nos bebês? Sim, eu vou repetir quando eu chegar aqui do lado, tá? Então, a perfusão, a ventilação é tudo que está chegando de pulmão. A perfusão já é mais assim, que está realmente entrando ali, em relação ao sangue também. E é maior na base. Então, ou seja, a gente tem mais troca gasosa na base do nosso pulmão. Então, aqui, nós temos mais trocas gasosas. Lei de Laplace, sei lá. É essa parte aqui que a gente quer ver para a prova. Essa lei fala pra gente em relação à pressão e o tamanho do raio do alvéolo, tá? E de uma força centrípeta.
Se a gente tem essa lei aqui, o que ela fala? Que esse carinha aqui menor, ele sofre uma pressão maior para colabar do que esse aqui maior, tá? Só que, quando a gente tem o surfactante, acho que eu botei um desenho disso aqui também. Aqui. Então, o alvéolo grandão, ele tem uma pressão menor do que o alvéolo pequenininho. Aí isso a gente tem por essa fórmula aqui. Que é a pressão... não lembro agora o que é esse T, mas enfim. Quanto maior o alvéolo, menor a pressão. Quanto menor, maior a pressão. Tá? Então esse aqui tem mais chance de colabar. Só que quando a gente tem o surfactante, essa lei de Laplace, ela não se aplica. Por quê? O surfactante, ele vai fazer com que se equilibre essas pressões. Então o alvéolo grandão vai ter só um pouquinho de surfactante, enquanto o alvéolo pequeno vai ter mais surfactante. Isso vai equilibrar as pressões e fazer com que os alvéolos não colabem. Alguém não entendeu isso aqui? Beleza. Então, o que acontece no caso do bebê? O bebê não tem, o prematuro, muitas vezes ele não tem uma boa produção de surfactante. Então, os alvéolos dele vão colabar. Tá? É isso que acontece. E aí a gente precisa fazer uma aplicação de surfactante exógeno para ele. Foi? Entenderam? Beleza, então. Perfusão dos gases. Os gases, eles vão se transportar no nosso corpo na afinidade. Então, por exemplo... Isa, uma pergunta. A questão do bebê prematuro, que não produz surfactante, eu poderia explicar? Porque a Bianca é meio chata com questão discursiva. Eu teria que explicar, assim, passo a passo. Eu poderia falar que pelo órgão do bebê não ser 100% formado, há uma diminuição do pneumócito secundário, não produzindo uma quantidade boa de surfactante, podendo colabar o pulmão do bebê? Eu não está 100% formado. Eu falaria que não está com as células 100% desenvolvidas. Ok. Não está totalmente desenvolvido e a surfactante não é adequada, não é o suficiente, podendo fazer com que o alvéolo do bebê colabe. Ok, obrigada. Então, a perfusão dos gases agora. Como é que a gente troca os gases no nosso corpo? É por meio de afinidade. Por exemplo, um lugar onde eu tenho muito oxigênio, a minha afinidade pelo oxigênio vai ser forte, porque eu tenho muito oxigênio ali, então eu vou querer ele para mim. Aí eu vou caminhando com ele pelo meu corpo, até um lugar que tem mais gás carbônico do que oxigênio. Quando eu chegar ali, eu vou largar esse oxigênio e pegar o gás carbônico. Então é assim que as trocas funcionam, tá? Por exemplo, nos alvéolos eu tenho muito oxigênio. Então, quando a gente chega lá, a massa larga o gás carbônico e pega o oxigênio para ela. E leva esse oxigênio para o resto do corpo. Quando a gente chega nos tecidos, e os tecidos estão cheios de oxigênio, a gente larga, cheios de gás carbônico, a gente larga o oxigênio que a gente estava trazendo, joga para os tecidos para a gente poder fazer respiração celular, gerar energia, e pega o gás carbônico de novo. É assim que a gente volta lá no início, na parte de cardio, quando eu falei para vocês que aqui a gente vai chegar na veia cava, todo o sangue que chegou que estava no nosso corpo e veio um sangue pobre em oxigênio. Chega aqui, vai lá para o nosso pulmão. No pulmão ele tá cheio ele aqui estava cheio de CO2. Quando ele chega no pulmão, ele larga o CO2 e pega o O2. Volta pelas veias pulmonares, vai para o ventrículo e vai para a horta. Da horta vai para todos os tecidos levar o sangue rico em oxigênio para formar energia. É basicamente isso que acontece na perfusão dos gases. Então, quanto maior... Oi, pode falar. Eu não lembro, eu não sei se você vai comentar na última aula, esqueci o nome da professora. Ela comentou sobre essa liberação do oxigênio, que tem a ver com a temperatura, pH. Aqui, ó, isso aqui na prova caiu. Eu não tenho visto cair ultimamente, mas na minha caiu, então eu vou falar com vocês, tá? Então, quanto mais afinidade a gente tem da hemoglobina
com o O2, menos dissociação a gente vai ter. Quando ela chega em outros locais, tipo nos tecidos, a afinidade diminui. Então, ela dissocia do O2, largando esse O2 e pegando esse O2. Outra coisa que é bom vocês saberem, nunca vi cair em prova, mas é uma questão boa de se colocar em prova, é a questão das pessoas que morrem asfixiadas por monóxido de carbono. O que acontece? A hemoglobina tem uma afinidade muito alta com monóxido de carbono. Então, quando a gente está em contato com o monóxido de carbono, ela larga tanto o CO2 quanto o O2 para ficar só com o monóxido de carbono. E ela não vai fazer troca, ela não vai dissociar. Por isso que a pessoa morre, tá? Então, a pessoa que tentou suicídio dentro do carro, ligou o motor e ficou. Foi isso que aconteceu. A pessoa que não viu que o gás da cozinha estava ligado, ficou. É isso que acontece. Tá? Vamos agora para a curva de dissociação. Ela vai falar pra gente, literalmente, né, em relação a essa dissociação da hemoglobina com O2 ou com CO2. O normal dela é essa carinha aqui. Aí, como é que eles põem na prova? Eles vão botar o gráfico normal e vão botar um gráfico do lado mostrando para onde que foi essa curva. Se foi para cá, para a direita, ou se veio para a esquerda. E vão pedir para vocês falarem o que pode estar acontecendo para ter ido para a esquerda ou para ter ido para a direita, tá? Ou eles podem fazer o contrário, dar as situações e pedir para vocês desenharem. No meu, eles deram um desenho e pediram para citar. Então, vamos lá. Quando vai para a direita, o que está acontecendo? O pH está diminuindo, tá? A gente tem... Não precisa explicar na prova, é só citar. Desvia para a direita quando a gente tem maior temperatura, menor pH e uma alta concentração de gás carbônico, tá? Nessas situações, a gente perde afinidade pelo oxigênio, então dissocia mais, perfunde mais, tá? A hemoglobina tá liberando oxigênio mais facilmente, beleza? Já na curva para a esquerda, é o contrário. A gente vai ter menor temperatura, maior pH, que é uma alcalose, tá básico, e baixa concentração de gás carbônico. Nessa situação, a hemoglobina vai ter mais afinidade pelo O2, então vai perfundir menos e dissociar menos. Alguém não conseguiu entender isso aqui? Eu não consegui esse negócio da volta, da curva, para direita e para esquerda. Não entendi. A curva é só a representação gráfica disso daqui. O que está acontecendo com a concentração do O2 e a saturação, a quantidade de O2 que está na hemoglobina. Tá? Ela pode botar essa curva para outra posição, de outra forma, representando de outra maneira? Não, é sempre assim. Se a gente tem a curva para cá, a gente tem mais oxigênio ligado com a hemoglobina. Se a gente tem a curva para cá, a gente tem mais oxigênio sendo largado pela hemoglobina, perfundindo os tecidos, entendeu? Desculpa, foi mal. Fala aí, depois eu falo. Pode repetir esse finalzinho aí? Aqui, ó, normal. Se a gente vira a curva para a direita, significa que a gente está liberando oxigênio da hemoglobina, da molécula de hemoglobina. Ou seja, a gente está perfundindo os tecidos. Tipo, eu cheguei no meu, sei lá, meu baço e joguei o oxigênio para lá. Entendeu? Já aqui, eu estou segurando oxigênio. Então, é um local onde, por exemplo, eu tenho um baixo nível de CO2. Eu vou ficar segurando meu oxigênio ali, porque a minha afinidade pelo oxigênio está alta. Isso acontece em situações de muita temperatura, de muito pH ou de baixo PCO2. Tem uma dúvida. Isso vai acontecer em várias regiões de órgãos no corpo, assim? Eu não entendi muito bem como isso se aplica, assim. Acontece no geral se a gente está, por exemplo, para a direita. Pode acontecer no geral se a gente tem uma maior temperatura. No geral, se a gente tem uma acidose. E em órgãos onde a gente tem uma pressão de CO2 maior. Por exemplo, nos nossos tecidos. Eu lembro que eu falei para vocês aqui atrás, quando a gente está no tecido, a gente larga o O2 e pega o CO2, porque tem muito CO2 ali. É isso que acontece.
Oi, então eu vou ter por exemplo, uma curva desviada para a direita, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, no fígado. Aí quando eu tiver no baço, eu vou ter para a esquerda, seria isso? Seria dessa forma? Em locais onde a gente tem muito CO2, por exemplo, os tecidos, a gente vai largar o O2 para pegar o CO2. A hemoglobina vai deixar o O2 ali e pegar o CO2 para ela. Em locais onde a gente tem muito O2, por exemplo, o pulmão, a gente vai largar o CO2 ali e fixar com o O2, tá? Então aqui eu diria pulmão. Aqui eu diria outros tecidos do corpo. Isabela, essas curvas são basicamente para indicar acidose e alcalose, certo? Não, o foco não é a acidose e alcalose. O foco dessa curva é você saber se a hemoglobina está dissociando ou não do O2. Aí entra a questão da acidose e alcalose também. Na acidose, você dissocia mais. Na alcalose, você tem maior afinidade, dissocia menos. Pode voltar nesse. Só para eu falar um negócio rapidinho. O que eu usei para decorar mesmo, e você me corrigir, por favor, se eu estiver errada. A Bianca disse que poderia usar apenas as setinhas e colocar as siglas de cada componente. E o que eu usei para decorar era o seguinte: quando o pH sobe, setinha para cima, todo o resto vai estar com a setinha para baixo. E quando o pH desce, todo o resto vai estar com a setinha para cima. Não entendi muito, não. Pode ser, porque menor pH, maior temperatura e maior CO2. Isso, sempre vai ser assim. Isso. Aí fica bem mais fácil para decorar curva para a esquerda, pH alto. Toda setinha para baixo das outras. Curva para a esquerda, o pH é baixo. Curva para a esquerda, porque eu nada a ver, fiquei em posição anatômica. Curva para a esquerda, pH baixo, e aí todo o resto vai estar para cima. E curva para a direita, o pH vai estar alto e todo o resto vai estar com as setinhas para baixo. Ela disse que poderia colocar somente essas setinhas mesmo. Perfeito. Ótimo, boa dica. Gente, e finalizamos a parte teórica da aula. Deixa eu queria fazer. Pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa que eu tô perdido aí nessa parada de curva para cá. A curva para a esquerda seria quem? Estaria marcado pelo pH 7,2, é isso? Seria a curva para a esquerda? A curva para a esquerda é o 7,6 aqui, ó. A gente para a direita é o 7,2. E confunde com a posição anatômica. Beleza, show. Não tem nada a ver. Mas, entendeu? Para a esquerda é esse, para a direita é esse. Sim, eu tava perdido nisso, eu me perdi nisso, agora tá fazendo sentido, beleza. Show. Gente, a gente acabou a parte teórica. Vocês conseguiram entender? Tá tudo certo? Podemos ir para alguns exercícios? Júlia? Oi? Posso pedir que você volte um pouquinho lá naquele glomero, onde tem aquela imagem do glomero, e explique de novo aquilo, se não for pedir, se for atrapalhar, deixa. A imagem do glomero. Que eu mosquei ali. Aqui? Isso. Só que aí, desde do início ali, quando tu falou que tem o eferente e o aferente. O que você quer saber? Então, o início ali da explicação eu perdi. A aferente é quando o sangue está chegando para ser filtrado. E a eferente é quando o sangue foi filtrado já e está voltando pro corpo. Tá. Foi? Entendi. Aí tu disse que ali embaixo ele tem uma parte de armazenamento e tal. Aqui é onde vai para a urina. Sim, mas aí em qual momento vai para a urina? Tem alguma bolsa, alguma coisa de armazenamento ali? Não. O sangue está chegando aqui, vai ser filtrado. O que a gente quiser devolver para o corpo, vai para a eferente. O que a gente quiser eliminar na urina, vem para cá. Ah, tá. Não existe um tubo. Tá. Perfeito. Não. Foi? Podemos ir para os exercícios, então? Pode. Oi, Isa. Oi, pode falar. Rapidinho, você pode repetir a parte da eferente? Igual você falou pra ele? A eferente é depois que a gente já filtrou o sangue. Então, o sangue filtrado vem por ela, para voltar pro corpo. Eu falo voltar pro corpo assim, né? Porque tá dentro do corpo ainda. Mas eu falo, tipo, que não vai pro xixi, entendeu? Vai voltar pra circulação sanguínea. Tá bom, obrigada. Nada.
Vamos para os exercícios, então. A primeira questão já é aquela que vocês falaram. Essa parte seria legal que alguém pudesse falar, né, junto comigo. Mas eu entendo, se vocês tiverem vergonha e não quiserem falar. Quais pressões que favorecem a filtração glomerular e quais que se opõem à filtração? Alguém quer responder? Não? Tá bom. Então, quem favorece é a hidrostática do capilar, né, do glomérulo, e a oncótica da cápsula, que na verdade normalmente ela é nula. E quem se opõe é a hidrostática na capsular e a pressão oncótica do capilar. Qual dos seguintes itens provoca o aumento do ritmo da filtração glomerular? A constrição da arteríola aferente. Lembra que eu falei para vocês que se a gente constringe, sei lá, ela, o sangue não vai estar chegando aqui, então a gente não consegue fazer um ritmo de filtração glomerular? Se alguém não entender, gente, alguma questão, vocês podem falar, tá? Suponha que um tumor esteja pressionando e obstruindo o ureter direito. Foi exatamente a questão que eu falei com vocês que caiu. Que efeito isso teria sobre a pressão hidrostática no líquido da cápsula de Bowman e, consequentemente, no ritmo de filtração do rim direito? Vai aumentar a pressão hidrostática capsular e diminuir o ritmo da filtração. Descreva a composição da membrana de filtração glomerular. Também falei para vocês que essa costuma cair. Células endoteliais dos capilares glomerulares, lâmina basal e os podócitos. Em qual local do néfron vai ter a filtração? No glomérulo. Aqui é para assinar a incorreta. Eu não vou ler tudo, gente, porque já vai dar 11 da noite. Eu não tô nem mais com voz. Vocês devem estar reparando que eu já tô ficando com a voz meio esganiçada. Tá? Mas depois vocês podem tirar print. Vocês têm isso aqui, é do material de vocês que vocês enviaram. Só tem o gabarito mesmo que eu botei. Então, a incorreta é a C, que o ultrafiltrado é um líquido de composição igual ao plasma e rico em proteínas plasmáticas. Não, a gente já viu que no xixi a gente não tem que ter proteína, né? Então, não é igual. A liberação da renina no aparelho justaglomerular é inibida por aumento da pressão. A gente libera a renina quando a pressão está baixa, literalmente para a gente poder aumentar a pressão. Então, se a gente está com a pressão alta, a gente não precisa liberar a renina. Aqui é uma de marcar verdadeiro ou falso. Ai, não estou conseguindo tirar agora, gente. Show, foi. O segmento fino descendente da alça de Henle é impermeável. Então, essa aqui é aquela questão que eu falei pra vocês, que pode cair, mas aí é uma parada que vocês vão ter que gravar coisa pra caramba pra, sei lá, 3 décimos, entendeu? O segmento fino descendente da alça de Henle é impermeável à água, enquanto o segmento fino ascendente é mais permeável. Falso. No túbulo distal e ducto coletor, as células principais reabsorvem sódio e secretam potássio. As células intercaladas secretam hidrogênio. Verdadeiro. Gente, alguém tá com o som ligado aí? Tá fazendo uma barulhão. O ducto coletor é normalmente permeável à água e a reabsorção final depende da presença do hormônio antidiurético. Verdadeiro. O túbulo proximal possui um transportador sódio-potássio cloreto que reabsorve avidamente o soluto nesse segmento. Essa é a quarta, né? Falso. Um indivíduo usou diurético que inibiu a enzima anidrase carbônica, aumentando muito a absorção de H+ pelos túbulos renais, o que provocou o desenvolvimento da alcalose metabólica. Nesse caso, tem a compensação respiratória para diminuir a ventilação e a compensação renal para aumentar a secreção de bicarbonato. Também não. Aí embaixo. Mas essa aqui, gente, de verdade, eu, Isabela, se eu tivesse na época de vocês, eu pularia essa. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Qual é a função, né, de cada parte do nosso néfron? Então, 2 é A, então, a unidade funcional do rim. Quem que é? É o néfron. 4 é B. Então, ducto coletor.
é local de reabsorção facultativa de água. 3 é C. Então, túbulo proximal é local de reabsorção obrigatória da água. 5 é D. Então, células extragranulares são quem vão modificar na arteríola aferente para produzir renina. E a E, que são as células principais, são as células da parte final do túbulo digital e do ducto coletor reguladas pela aldosterona. Só um alto aí de novo, gente, por alguém. Aqui a questão que eu falei para vocês, que eles costumam botar, pedindo para vocês darem o nome, né, das estruturas. Então, A, o glomérulo. B, túbulo contorcido proximal. C, alça de Henle. D, túbulo contorcido distal. E E, ducto coletor. A questão dos diuréticos, que eles perguntam qual o mecanismo da furosemida, que é o de alça, e onde que ele age. Mecanismo de ação do tiazídico, e o local, e o da espironolactona. Então, a furosemida, que é o de alça, a gente viu que inibe o transportador. Esse daqui, eu não vou falar o nome inteiro, né? No ramo ascendente da alça de Henle. Os diuréticos tiazídicos vão inibir o transportador de sódio e cloreto no túbulo distal. E a espironolactona vai atuar como antagonista da aldosterona, diminuindo a reabsorção de sódio e excretando potássio lá no túbulo coletor, ou ducto coletor. Tudo bem, gente, até aí? Sim. Estão quietinhos? Beleza, então. Essa aqui é outra que pede falsa, né, na verdade. A falsa é a E, que fala que a angiotensina provoca constrição da aferente, aumentando a taxa de filtração glomerular em um aumento da pressão arterial. Não, ela faz isso, ela atua quando a gente está com a pressão baixa, não alta. A doença que é caracterizada pela ausência da sensibilidade dos rins ao ADH e a produção de grande volume de urina diluída, a gente falou, é a diabetes nefrogênica. O efeito do ADH sobre os rins é aumentar a permeabilidade do néfron à água. Foi a última coisa que a gente falou na parte renal, que ele vai atuar ali no finzinho do nosso néfron para trazer água de volta para o organismo. O que é quantificado pela medida da depuração plasmática da creatinina? O ritmo de filtração glomerular renal. A gente falou disso também. Aí agora a parte de cardio, né? O professor falou que isso aqui ia cair para vocês. Imagino até que na minha prova foi exatamente essa foto que caiu, só que em preto e branco. Então ele vai botar A, B, C e pedir para vocês falarem, né? A é a onda P, B é o complexo QRS e C é a onda T. A onda P é a despolarização atrial, o complexo QRS é a despolarização ventricular e a onda T é a repolarização ventricular. Essa aqui eu acho que não deve cair para vocês não, eu botei, mas eu nem vi. Essa aqui eu acho que é coisa do primeiro período. Certa também. Negócio de corrente fone que eu tinha falado com vocês, né? Esses que não deve cair. Mas de qualquer forma, tem aqui as respostas, se vocês quiserem ver depois. A fórmula da pressão sanguínea que eu tinha falado com vocês também, que eles perguntam qual é. Essa aqui já caiu na minha prova. O que é a pressão hidrostática? É a força da coluna de água sobre a parede do vaso sanguíneo, que empurra o líquido, ó, lembra que eu falei para vocês, sempre que for empurrar, é hidrostática. Essa aqui é o que? Ocorre vasodilatação. Nem lembro dessa questão. O controle local da circulação periférica ocorre através de fatores químicos e físicos, os quais intercorrem para a hemostasia do fluxo sanguíneo para tecidos com maior demanda metabólica. Assinale a correta. Ocorre vasodilatação periférica na presença de hipóxia tecidual, para a gente poder levar mais oxigênio para lá, isso. E contração reflexa miogênica ao aumento da pressão. Vai vasoconstrigir quando a pressão estiver alta e vasodilatar para chegar mais O2. Aqui do baroreceptores, mas eu não acho que eles devem cobrar
no objetivo, a gente, normalmente eles pedem na discursiva daquele jeito que eu falei para vocês. Mas vai ter o controle do diâmetro dos vasos sanguíneos pelo sistema simpático, que vai fazer aquela vasoconstrição na liberação de noradrenalina, que a gente viu isso também. Mácula densa vai fazer a avaliação, né, do sódio que está chegando no nosso tubo para ativar o aparelho justo-glomerular e liberar renina. Perfeito, esse aqui também. Volume histórico. Lembra que eu falei para vocês que vocês só precisavam gravar qual que era o principal componente do retorno venoso e tal? Então, era uma questão tipo essa mesmo. O volume histórico tem como grande componente o retorno venoso, ou pré-carga também. Lei de Frank-Starling fala em relação ao que está entrando, as pressões também, e o que está entrando e saindo. Então, a lei de Frank-Starling define que quanto maior a distensão da parede do ventrículo pelo retorno venoso, ou seja, quanto maior líquido, mais quantidade de líquido que está chegando, a princípio tem maior capacidade de contração para jogar esse líquido para fora, verdade? Essa aqui foram que vocês mandaram lá no grupo, que o Rafael falou que ia pedir. Quais são as válvulas que estão fechadas? Eu falei para vocês, normalmente ele pede isso mesmo. São todas as fases que tem ISO. Então, contração e relaxamento isovolumétrico. Ação dos receptores. Beta 1, aumenta a frequência e força de contração cardíaca. Beta 2, vasodilatação dos vasos musculares e dos brônquios. E alfa 1 atua principalmente fazendo vasoconstrição nos vasos periféricos. Como o sistema nervoso simpático age no coração, né? Falei para vocês também, a partir de beta 1 principalmente, também o alfa 1. As 5 ações da angiotensina, eles podem pedir 3 ou 5, etc. O que a angiotensina vai fazer? Aumentar a atividade simpática, liberação de aldosterona pela adrenal, secreção de aldosterona, né? Vou botar aqui 2 vezes. Vasoconstrição, liberação do ADH. E aqui algumas partes de pneumo. Essa aqui é do bebê que eu falei para vocês, que vira e mexe cai essa questão. Mas já respondi para vocês lá atrás, né? O pulmão é um dos últimos órgãos a se formar. Aí a gente vai ter uma insuficiência do surfactante. E o bebê pode colabar, pode ter cianose, pode ter dano cerebral. Aí a gente tem que dar surfactante artificial para ele. Essa aqui eu nem li ainda, vamos ver o que é. Eu só peguei do material de vocês. Paciente, 78 anos, fumou 60 cigarros por dia durante 55 anos. Queixa-se de falta de ar aos mínimos esforços. Então, ele não está fazendo uma troca gasosa boa. Apresenta tosse com produção crônica de secreção e expectoração. Além disso, exibe tórax em tonel ou em forma de Brasil. Provavelmente ele tem um DPOC, com certeza ele tem um DPOC. E aumento da transparência pulmonar, como observado no raio-x abaixo. É isso mesmo. É possível notar cianose periférica e perioral. Quando a gente tem cianose, gente, não sei se vocês já viram isso, acho que já, né? Fica azulado porque não está chegando o sangue oxigenado ali, não está chegando oxigênio direito, tá? O paciente foi diagnosticado com enfisema, tá? Mas enfisema e provavelmente tem DPOC também, necessitando de assistência ventilatória mecânica. Como que tá a PCO2 desse paciente? Cara, se o paciente não está conseguindo respirar direito, é porque não está chegando O2 direito para ele. Se ele está com pouco O2, então ele está com muito CO2. Então a PCO2 dele está elevada devido à perda de elasticidade do alvéolo. Sim, porque no enfisema a gente perde essa elasticidade. Tá? E a gente não consegue também eliminar o dióxido de carbono. Por isso que o paciente fica com tórax em tonel. Esse tórax em tonel fica um tórax inchado porque fica com retenção de ar ali dentro. A gente não está jogando fora o gás carbônico. Tá? E aí lembra que eu falei para vocês que quanto mais gás a gente tiver, mais afinidade a hemoglobina vai ter? Então a hemoglobina está com muita afinidade pelo gás carbônico ali. A gente não está conseguindo levar oxigênio para os tecidos desse paciente. É isso que acontece nessa. Aqui a questão que eu falei para vocês do gráfico.
Então aqui, ó, o gráfico ele seria normal, aqui virado para um lado, aqui virando para o outro. 4 fatores bem conhecidos que alteram a interação do O2 com a hemoglobina. Esse O2, pH, temperatura, e esse aqui a gente nem costuma falar dele. De acordo com seus conhecimentos, os fatores deslocam a curva de dissociação da hemoglobina e dessa forma alteram a afinidade. Então é aquilo que a gente falou agora. Esse O2, o aumento vai deslocar para a direita e a diminuição vai deslocar para a direita, falando que tem menor afinidade pela 2, beleza. É que aqui ele só botou o deslocamento para a direita, não botou para a esquerda também. pH, se tiver baixo, desloca para a direita também. Temperatura, desloca a curva para a direita se tiver alta. E esse aqui, eles nunca pediram pra gente, que é esse 2,3-DPG. Esse aqui eu nem sei falar pra vocês, porque realmente eles não costumam cobrar. Desloca a curva pra direita também. Os eritrócitos deslocam a curva pra direita, diminuindo a afinidade da hemoglobina pela 2. Esse detalhe ela não falou, não. Então ela pulou esse gráfico. Então esse aqui ela não deve cobrar em prova não, tá? Só esses daqui mesmo. Então, nesse caso aqui, ela nem pediu para vocês interpretarem o gráfico. Ela só pediu para vocês citarem o que acontece no geral quando tá para a direita. E o do pneumotórax, eu não tenho a questão toda aqui, porque a minha amiga me falou agora. Eu só botei um resuminho do que acontece com a nossa respiração no pneumotórax. Quando a gente tem pneumotórax, entra ar no espaço pleural. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem um pulmão. E ao redor do pulmão, a gente tem a pleura, que é um plástico, como se fosse um plastiquinho que recobre ele. Quando a gente tem ar aqui dentro desse espaço, a gente fala que a gente tem um pneumotórax. E esse ar não deixa que o nosso pulmão se expanda direito. Então a gente não consegue respirar bem, tá? A gente pode também ter um derrame pleural, que é quando tem líquido aqui nesse espaço, que também não deixa a gente respirar direito. Aí, no caso do pneumotórax, que foi o que caiu na prova do pessoal do período passado, altera a pressão respiratória e compromete a ventilação. Em condição normal, essa pressão aqui da pleura é negativa em relação à pressão atmosférica, o que deixa o nosso pulmão expandir. No pneumotórax, como entra ar aqui dentro dessa cavidade, a pressão fica positiva, próxima da pressão atmosférica, e isso gera um colapso do pulmão. Com esse colapso, a gente tem redução do volume pulmonar, a ventilação vai ser prejudicada, o que vai prejudicar essa troca de gases, né? E reduzir a perfusão do oxigênio para o sangue arterial. Então, o organismo fica com a oxigenação comprometida e gera uma hipoxemia, ou seja, pouco O2 no sangue, tá? Gente, eu acho que é isso. Finalizamos a aula. Eu nem acredito que eu resumi esse bio inteiro em 2h30. Vocês estão vivos? Eu não estou muito viva, não. Vocês estão? Sim. A gente tem que estar, né? Tem que estar. Eu ainda tenho que estudar para 2 provas, tá? Vou começar a estudar agora. A gente vai estar Então, prova de virando também. cirurgia amanhã e trauma. Hoje só termina amanhã. Pois é, meu filho. Só termina amanhã. Tem que estudar. Obrigada, Ilha. Obrigada. Obrigado. Tchau, boa noite.